Muitas vezes, a gente não se pergunta, quando vai fazer alguma coisa, o real motivo pelo qual a gente está desenvolvendo essa ação. Para começar a minha fala, eu gostaria de primeiro estabelecer isso, porque eu não venho aqui sozinho. Eu vim aqui para falar de heróis, de pessoas que eu conheci, de situações que eu vivenciei, de lugares que eu passei, e tudo isso, de alguma forma, me acompanha. Está aqui agora presente. Então, que isso que eu venho falar agora com vocês possa, nesse momento, nesse lugar, ser de benefício tanto para nós quanto para qualquer pessoa que venha tomar contato com isso. E qualquer coisa de positivo, qualquer coisa de construtivo que eu tiver para falar agora para vocês aqui, ela também não vem de mim. Ela também é fruto das incontáveis fontes de ensinamento que eu tive, das pessoas com quem eu me relacionei, os quais eu considero todos, invariavelmente, meus professores. E os erros, de alguma forma, são meus agora aqui. Durante a nossa estadia em Katmandu, no Nepal, eu tive a oportunidade de receber muitas coisas preciosíssimas. Isso não se relaciona apenas à estadia dentro do monastério. Isso se relaciona principalmente às relações que foram instituídas. Uma das principais foi a transmissão de um texto de um monge indiano chamado Shantideva. E nesse texto, Shantideva, ele coloca uma coisa que é extremamente intrigante e contraditória para a nossa mente. Toda a felicidade, todo o sofrimento no mundo vem de buscar a felicidade para si mesmo. Toda a felicidade do mundo vem de buscar propiciar felicidade para os demais. Essa citação, ela sempre me marcou muito e, ao mesmo tempo, para a nossa mente, ela é extremamente contraditória. Como isso? Como que eu vou conseguir ser feliz buscando uma felicidade externa para outras pessoas? Para tentar explicar um pouco como que isso pode ser possível, eu resolvi trazer 3 conceitos simples. O primeiro é tempo, o segundo é experiência, mas principalmente o heroísmo, ou o conceito de herói. Esses conceitos, esses 3 conceitos, eles são, na cultura indiana e muito especificamente na cultura budista, tibetana, com a qual eu tenho contato, muito diferentes dos conceitos que a gente nutre no decorrer da nossa vida. No Ocidente, a gente tem uma ideia de tempo linear, uma teleologia da história que a gente tenta colocar um sentido em linha reta a todas as coisas que a gente faz. A nossa experiência é como a experiência que eu estou tendo agora aqui nesse palco, de sujeito e objeto, o que causa um estranhamento. Porque nessa perspectiva ocidental, eu estou separado de vocês de alguma forma. Nessa perspectiva em que todos os filhos de um iluminismo europeu, a gente de alguma forma mantém, por mais que a gente resista a ela. E o conceito do herói, diferente, por exemplo, do conceito do mártir, o herói hollywoodiano é aquele que sobrevive no final do filme. É aquele que consegue passar por determinada situação, não necessariamente ileso, mas ele triunfa sobre a morte. Porque nós temos muito medo dela. A cultura ocidental, no geral, tem muito medo dela. Na cultura indiana, especificamente na cultura budista, a gente tem um conceito um pouco diferente. O tempo, ele deve ser transcendido, ele pode ser transcendido.
a relação que se estabelece na experiência é uma relação que forma uma espécie de mandala. Todos têm na mente a ideia da mandala. A primeira imagem que eu mostrei, os monges tibetanos fazendo mandalas de areia. A ideia da mandala é que ela se torne um mapa bidimensional do palácio tridimensional da experiência. Todos os meus sentidos e a relação interdependente que eu tenho com as circunstâncias formam ao redor de mim, formam no meu fluxo mental uma mandala brilhante e colorida de experiências. A experiência, então, nessa cultura, ela é interdependente. É uma experiência que é construída a todo momento junto com a minha própria identidade. Eu me construo a partir de vocês. E o herói não é aquele que sobrevive até o final. Pelo contrário, o herói é aquele que morre e retorna incessantemente para suprimir, para diminuir o sofrimento dessa interdependência, essa insatisfatoriedade da existência. Na cultura indiana, tudo o que a gente percebe dentro dessa mandala, todos os movimentos que a gente faz no mundo, qualquer jornada que a gente empreenda, ela também tem um caráter heróico, mas não no sentido que existe uma jornada de um herói. Não, o herói, nesse contexto, ele é despersonalizado. O herói, ele não é uma pessoa que chega para te salvar de alguma coisa. Nesse contexto, toda experiência é uma espécie de herói. Toda experiência, quando é vivida de maneira consciente, é um herói que arranca debaixo dos escombros de uma tragédia a nossa própria iluminação, a nossa própria consciência do momento presente. Essa construção da experiência, essa ideia de herói, é caracterizada por Shantideva como o espírito de um bodhisattva. Um bodhisattva, dentro da cultura budista indiana e das diversas culturas budistas ao redor do mundo, ele é aquela pessoa que faz o voto de alguma forma, como eu falei, retornar sempre, a todo momento, para salvar a nossa própria consciência. Cada coisa que a gente vivencia vai formando, nesse sentido, a nossa mandala de experiência. Por exemplo, a nossa jornada, que começou em 2014, passando por vários lugares na Índia, no Ladakh, no Nepal, a cada momento em que nós caminhávamos por templos antigos, por cavernas, por vales, por campos cheios de frutas, quando qualquer sentido que era aguçado, por exemplo, pelo doce dos apricós do Ladakh, tudo isso ia formando de alguma forma essa mandala colorida. A cada momento em que a gente chegava em uma casa humilde, em um templo antigo, a forma com que a gente caminhava por aquele lugar era mais uma linha colocada nesse desenho que é o próprio desenho da experiência. A cada vale que a gente caminhava, a cada montanha que a gente via, os lugares maravilhosos em que a gente tinha oportunidade de sentar e, por um momento, simplesmente não fazer nada, ia adicionando de alguma forma essas cores. Essas cores no budismo tibetano, elas estão relacionadas a sabedorias
muito específica sobre como a gente deve lidar com a própria experiência. E elas estão fora do tempo. Elas aparecem a todo momento e elas acabam colorindo a forma com que a gente observa aquilo que seria a realidade exterior. Cada uma dessas cores que compõem a mandala da minha experiência, ela é uma sabedoria específica. Nesse sentido, o caminhar, a jornada, é a própria sabedoria de Buda, é o próprio heroísmo, é a própria manifestação desses heróis, desses bodhisattvas. Quando eu falo que eu não vim aqui sozinho, eu realmente não vim porque o meu principal objetivo é falar dos heróis que eu conheci, das pessoas, dos lugares. E quando eu digo que não são só pessoas, eu quero me referir, inclusive, a um conceito que vem da tradição budista, que esse tipo de herói, ele não precisa ser necessariamente corporificado, porque a ideia do sujeito aqui é muito diferente. Esse herói, inclusive Buda, nas histórias contadas pela tradição, ele se manifestava como animais, ele se manifestava como lugares, ele se manifestava inclusive como objetos sagrados para transmitir um determinado ensinamento. E quando eu digo transmitir, é o próprio processo de como a gente cria essa narrativa e a gente extrai ensinamentos da jornada. E a jornada não é uma viagem, pode ser uma viagem à Índia ou ao Nepal, mas ela pode ser também uma viagem para visitar nossos pais no interior. Essa mandala formada pela jornada, no caso da nossa jornada entre Índia e até Katmandu, ela sofreu, como as mandalas dos monges tibetanos, uma destruição, uma quebra abrupta durante o grande terremoto de 2015. Então, foi como se todas aquelas experiências que haviam sido construídas na mandala, elas se desfizessem com uma mão passando por cima. E essa é uma característica de toda experiência. As mandalas de experiência, elas se criam e elas se destroem a todo momento. Todo momento é um momento de crise, porque nós reconstruímos aquilo que a gente vê e aquilo que a gente é. A gente passa por tremores constantes na nossa existência. Eu conheci muitos heróis em Katmandu e eu acredito que a característica principal do herói é a presença. O fato de você estar presente não é necessariamente de você conseguir superar alguma coisa, mas de você estar presente. Eu tinha colegas que não possuíam nenhum recurso, não ganharam nada para ajudar vítimas do terremoto. Katmandu tinha 3 milhões de desabrigados e as ruas da cidade, depois do terremoto, eram cheias de casas de lona. 3 milhões de desabrigados é a população da cidade de Porto Alegre. Então vocês imaginem o ambiente. E nesses ambientes, onde o caos e a confusão reina, a gente começa a perceber pequenos pontos. E esses pequenos pontos começam a fazer sentido para a experiência. Esses pequenos pontos é o que eu chamo de heróis. Eles começam a criar uma nova mandala a partir daquela mesma areia colorida que foi misturada no fim. Esses heróis, eles atuam não com um objetivo específico, mas com 2 armas que tradicionalmente são chamadas sabedoria e compaixão. E eles, como eu falei, não sendo pessoas necessariamente físicas, uma situação pode te mostrar sabedoria e compaixão. Um animal, quando você chega depois do trabalho em casa e te recepciona, ele pode ser o teu herói daquele dia. Os heróis são caracterizados, então, por isso, pela presença. Eles são caracterizados por essa sabedoria que reconhece a experiência sendo criada a todo momento, a todo instante. Esses heróis,
Eles estão sempre presentes nos nossos momentos de crise. Por mais que a gente acredite que eles não estão lá. Eu conheci um monge tibetano em Dharamsala, foi aprisionado pelos chineses, e depois que ele foi liberado, atravessando a fronteira para a Índia, ele acabou trabalhando nas linhas de trem, e ele sempre reconheceu a sabedoria e a compaixão desses momentos. Não é, então, uma questão de pieguice, não é uma questão de aparentar alguma coisa, e não é sequer de se preocupar com o que os outros vão pensar de ti, ao observar essa bondade inata em todas as coisas que acontecem na vida, de conseguir perceber esses heróis se manifestando. É um ato de coragem, e isso, junto com a presença, também caracteriza o que é um herói. A mandala da nossa experiência, ela sempre recomeça. A gente está a todo momento sujeito a todo tipo de tremor da nossa existência. Mas nós nos reconstruímos de alguma forma. Nós reconstruímos a mandala da experiência. O importante é manter a consciência dessa construção e por perceber que não existe diferença nenhuma entre você e a mandala que está sendo criada de forma interdependente com tudo aquilo que você experiencia, que isso eu chamo de sabedoria, você acaba desenvolvendo a compaixão, a empatia. Quando eu digo que eu vim aqui falar por todas as pessoas que ficaram para trás, eu falo de todas as pessoas que, durante o terremoto, dormiram em barracas de lona, todas as pessoas que morreram, todas as pessoas que, de alguma forma, logo após o terremoto, em que eu pessoalmente me senti como um sobrevivente de guerra, e me senti como indigno de estar naquele momento, mas eu percebi que isso era uma visão errada daquilo que eu era como sujeito, porque eu realmente não estava sozinho. E se a mandala da nossa jornada inicial se desfez com o terremoto, eu percebi que esses heróis, a todo momento, eles nos salvam desses escombros da nossa confusão. E a mandala recomeça. Seja para mim, seja para vocês, seja para um país inteiro. A mandala sempre recomeça, independente das circunstâncias. Numa prisão chinesa, no terremoto em Katmandu ou dentro do escritório. Ao final, eu gostaria de dedicar isso também a todas essas pessoas e a todas as pessoas que de alguma forma tiveram contato com essa fala e que, se alguma coisa deve ficar, é isso. Sabedoria e compaixão, presença e coragem são o verdadeiro heroísmo. Obrigado.